as suas duas mãos para o alto. Eu vou dizer Pai, Filho, Espírito Santo. Você vai exaltar o Senhor com as palmas, hein? Eu digo Pai, Filho, Espírito Santo. Pode bater as palmas para Jesus. Mais além das palmas. Uma paz do Senhor, amém? Motivo de felicidade estarmos aqui, irmãos. Sou de São Paulo, Capão Redondo, extremo sul de São Paulo. Estou na grande missão desde o dia 8 do mês 11. E muitas das vezes não sei para onde ir, ou não sei para onde estou indo, mas a certeza que eu tenho é que Deus está me levando. Pode se aceitar rapidinho que eu quero compartilhar com os irmãos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Deus Pai. Eu quero, não sei se foi anunciado aqui a respeito do testemunho. Eu quero compartilhar o coração dos irmãos. Mas antes de qualquer coisa, eu quero dizer que Deus ele ainda continua operando milagres. Eu não sei qual que é o quadro de cada um que entrou aqui nessa noite. Eu não sei o que cada um necessita aqui ouvir de Deus, mas eu tenho uma certeza, Deus ele é fiel e ainda está operando milagres. Eu quero ser breve por causa do horário, mas eu quero contar a história de um jovem que aos 3 meses de nascido tinha o seu pai carioca e a sua mãe paulista. Aos 3 meses de nascido, ele é rejeitado pela tua mãe e pelo teu pai. O teu pai e a tua mãe eram criminosos, e a criança nasce no berço criminoso. Sabemos que uns nascem no berço evangélico, outros nascem no berço de religião matriz africana, e outros também nascem no berço criminoso. Mas afinal de contas, será que alguém pediu para nascer? Muitas das pessoas elas julgam sem saber. E o gostoso de ver e saber é que Deus ele ainda continua tendo como autoridade a sua palavra, porque a última palavra ela não vem do homem, a última palavra ela sempre veio, sempre será vinda do alto céu. Aos 3 meses de nascido, sem a mãe, sem o pai, a criança era encontrada na mão de uma mulher que não era família, mas a avó da criança, mãe da criança, ver que a criança não está no cuidado da mãe e a criança já está na mão de outras. O que a avó faz? A avó sente uma preocupação e decide ir atrás daquela criança. Tem endereço na mão, era muito a localidade longínqua, aonde a avó decide ir atrás da criança para buscá-la. Quem sabe no pensamento dela, ela pensa: não, eu sou avó, a mãe não tem capacidade alguma de criar, eu irei até lá, vou pegar a criança e eu cuidarei. Ela fez desse jeito, busca a criança e começa a criar. A avó leva a criança, aleluia, desde esse tempo, recém-nascido, até uns 8 anos de idade na CCB, na congregação que estás no Brasil. Ela levando essa criança lá, o testemunho que ela conta é: todas as vezes que ela levava a criança, o neto, na igreja, a única certeza que ela tinha, todos os dias aquela criança, quando ela entrava por aquelas portas e deitava naquele banco amadeirado, comprido, ela dizia: a criança todos os dias que entrava no culto, para entrar era maravilhoso, mas para sair, aquela criança não queria sair. Eu quero te dizer uma coisa: Deus tem promessa, e quando Deus tem promessa, a gente tem que entender que Ele vai cumprir, não importa, aleluia, o tempo, o prazo, os anos. Eu não sei qual é a promessa que Deus tem sobre a tua casa, mas eu tenho uma coisa para te dizer: se foi Deus que prometeu, descansa nele, porque Ele irá cumprir. Essa criança, com a sua avó, vai aprendendo qual é o caminho correto. Sabemos que Jesus Cristo não se importa com placa, mas com fidelidade e responsabilidade com Ele. A
a quem decide se despojar do seu sentimento, da sua vaidade e dos desejos do mundo para ter compromisso com Ele. Então o importante não é a placa, mas é sim aquele que está disposto a ter um compromisso real com Ele. Aos 10 anos de idade, essa criança retorna para os cuidados da mãe. Só que a mãe, depois de 10 anos, ela se encontra no mesmo estado. A mãe e o pai eram criminosos. A criança nasceu no berço criminoso. A casa que a criança nasceu era uma casa bomba, onde abrigava drogas, armas em grande quantidade. E nós sabemos que nenhuma criança ela pede para nascer como eu e você também, ninguém pediu. Foi projeto de Deus. Eu quero te dizer uma coisa, eu não sei como está a tua casa, a tua família, mas tem esperança. Tem gente que passou 10 anos orando para que talvez você estivesse aqui e você não sabe. Nunca queira julgar quem está na droga, no vício, na bebida, porque nós sabemos que quem entra com facilidade, mas para sair, só sai se a mão do poderoso tocar. Ninguém sai sozinho. Vou abreviar, aos 12 anos de idade essa criança conhece o narcotráfico. Com 13 ela já está infiltrada, mexendo e vendendo, passando com a mochila nas costas e vendendo dentro das vielas, das ruas, até atrás dos muros, chamado Fortaleza. Aos 14 ela continua no ritmo, o ritmo já está mais avançado. Aos 15, essa criança, para mim é criança, 15 anos. Engraçado que hoje 12 anos já é mãe, né? O diabo está pervertendo e a gente não consegue enxergar aqui. Nós devemos cuidar das nossas crianças. Talvez essa criança que eu estou contando aqui o testemunho, se tivesse alguém que incentivasse e levasse ao culto todos os dias, talvez o futuro seria outro. Glória a Deus. Mas aprendeu tudo errado dentro da própria casa. Aleluia, Deus. Aos 15 tirou a primeira cadeira de menores infratores. Na antiguidade era considerado e chamado como Fundação Casa ou FEBEM. Fica alguns meses, sai e não consegue segurar as pontas e volta a ceder para as coisas do mundo. Nós sabemos que um dinheiro amaldiçoado é um dinheiro que atrai. É um dinheiro muito fácil, um dinheiro em abundância, mas é um dinheiro enganoso. É um dinheiro que quem está lá para ganhar, começa a ganhar e não quer parar mais, porque é fácil, é rápido, é prático. Porém arriscado. Mas muitos decidem arriscar a própria vida, a própria alma, a própria salvação e a liberdade por causa desse dinheiro amaldiçoado. Aos 15 anos ele sai da Fundação Casa. Quando pensa que não, ele cede ao mundo. Nós sabemos que pela Bíblia, quando alguém é batizado, o corpo é renovado. Tudo depois se faz novo depois do batismo, que dizem ser a comparação da sepultação do velho homem. Quando desce as águas batismais, águas correntes, desce convicta que é uma pessoa mais em mente, querendo retornar e ser outra. Desceu as águas desse jovem dentro da Fundação Casa, sem saber qual era o estudo do batismo. Ninguém ensinou nada, mas dentro da Fundação Casa, 2015, dezembro, uma enxurrada de menores infratores. Tinha a ala A e a ala B. A ala A era conhecida como os menores pedrinhas. Quem eram esses? Esses eram os que tinham de 12, 13 anos ao 14. Na ala B já eram os de mais idade, que tinham de 14, 15, 16 e 17. Então era dividido em dois prédios. Um prédio que tinha os menores infratores, chamados pedrinhas, que eram mais jovens, e outros que eram os mais velhos um pouco, que dali até mesmo passava até mesmo para direto com a cadeia de maior, após completar os seus 18 anos. Mas ninguém falou sobre o estudo do que era o batismo, e falou: vai haver o batismo. E batizaram milhares de crianças. Para minha criança, 12, 13, 15. Hoje parece que já não é mais, né? Batizaram aquele monte de menores infratores. E no meio desses jovens estava um que tinha promessa. No meio desses jovens estava um que Deus tinha escolhido ainda dentro do ventre. Glória a Deus.
batizar, ele lembra que o caminho que ele aprendeu com a avó, não com a mãe, porque o caminho que aprendeu com a mãe era a triste realidade. Na mesma casa respirava fumaça de droga. Na mesma casa ele aprendia e via coisas que não é nem lícito falar. Se não promove edificação, é melhor que não fale. Quem sabe assim possa até escandalizar alguém no culto, porque nós sabemos que nem todos conseguem compreender o projeto de Deus. Mas depois do batismo, ele passa alguns meses internado, preso. Ele decide em sua mente lembrar que o caminho que ele aprendeu com a avó foi o caminho de casa para a igreja, não foi de casa para o tráfico, foi de casa para o culto, buscar a Deus, não foi de casa, aleluia, para andar armado dentro das vielas. Mas é aquilo, né? O inimigo, muitas das vezes, ele está corrompendo as nossas crianças ainda com pouco tempo de idade. Toma cuidado, você mãe e você pai. Ao invés de deixar o teu filho querer mimar e achar que está fazendo de tudo de bom, dando aquele celular na mão dele ou na mão dela, leva ela ao culto. Hoje em dia os pais perguntam se as crianças querem ir. É tipo falando assim, ó, se ela falar que não, ninguém leva. Meu Deus, aleluia. Não, não é assim não, meu filho. A criança, ela não tem capacidade alguma, ela não tem estrutura psicológica de fazer decisão por ela. Glória a Deus. Mas hoje, mesmo assim, mães, pais, avós decidem: Heroína, tu quer ir ao culto hoje? E se a criança fala que não, fala: então fique em casa na Netflix, então fique em casa no YouTube, então fique em casa de frente daquela emissora satânica. Vou falar que o povo, ele não está vendo com os olhos, o olho está aberto, mas não enxerga o quão terrível é o nosso adversário. Esse jovem, depois de sair, ele lembra: eu não aprendi isso, então vai haver o batismo. Ele batiza dentro da Fundação Casa 2015, o certificado está guardado até hoje, em dezembro. O pensamento, o sentimento é: pequei contra Deus que estás no céu. Pequei e fiz o que é mal diante dos olhos de Deus. Eu quero envelhecer, viver uma nova vida. Assim estava o sentimento, o coração daquele jovem com 15 anos, no final do ano de 2015. Só que quando ele sai, as tentações, as más conversações, más amizades, o corrompe e ele não consegue manter o que ele tinha em mente, que era a vontade de se libertar, porque em 2015 já era 3 anos, mais de 3 anos já infiltrado no crime, ainda com 15 anos. Ele não consegue e volta. Nós sabemos que quem se batiza à luz da palavra, o corpo, ou melhor, a casa, o templo, ele é adornado, varrido, limpo e fica vazio. Sim ou não? E se havia algum demônio opressor que habitava na casa, no templo, ele é expulso da casa, a casa fica varrida, adornada, limpa e vazia, sem nenhum habitante, até que a preparação para o Espírito Santo habitar naquela casa. Mas quem se batizou, sepultou a velha pessoa, que eu creio que a velha pessoa nunca morre, vai morrer quando estiver no céu. Porque se não vigiarmos, o inimigo tenta para que esse venha ressurgir, para que esse venha ressuscitar em cada um de nós. Então uma luta constante, porque se matasse de uma vez por todas, não tinha gente sofrendo aí tentações aí afora, não tinha líderes, não tinha pregadores caindo no pecado, porque o inimigo é astuto. E quando eu falo de astúcia, é uma inteligência fora do normal, que excede a nossa, e que não é para o bem, mas sim para o mal. Ele decide viver uma nova vida. Só que ele está batizado, o corpo está adornado, está varrido, está limpo, não tem mais que estar oprimido. Mas quando cai de novo, quando volta a fumar, quando volta a ceder aos sentimentos perversos decaídos da carne, a Bíblia diz, eu quero falar dentro da Bíblia, para que ninguém venha entender que isso aqui não edifica, edifica sim.
foi preparado pelas mãos de Deus para me encontrar hoje nessa noite. Quando vacila, não toma com vigilância prudente, a Bíblia diz que volta aquele demônio junto com outros mais. Me ajuda aí, junto com outros mais. Então o estado do mesmo é muito pior do que o anterior. Imagina comigo, se havia um demônio oprimindo alguém, fazendo beber, fumar, dar tiro na polícia. Agora voltando aquele que estava com mais 7, que é mais terrível do que aquele, o estado vai ser muito mais pior. Então o mesmo voltou, mas voltou de um jeito diferente. Assumiu a posição ainda. E se ele era pego com drogas, ele começou a ser pego com carros, motos. Era pinote da polícia, a pé, de carro ou de moto, diversas vezes. Chega em 2018, ele está já num patamar diferenciado na gestão criminosa. Ele já está possuindo o cargo, ele possui o cargo de abastece e recolhe, ele batia as contas finais. Diz que ele passou para a gerência, não era só de uma boca, e as bocas eram milionárias. Hoje eu posso falar o nome de um ou de dois que teve como patrão do mesmo, que era coisa terrível. Um deles foi GG do Mangue. GG do Mangue atuava como se fosse o braço direito do Marcola na rua, é o que disse. Mas era um chefão do tráfico, coisa pesada. Um dos responsáveis pela participação e da transportação de milhares de toneladas de cocaína de Santos para outros lugares. Aqueles lugares que encaminham estratégia. Havia outro também por nome Jonathan, apelidado Milionário ou Jogador, depois de preso, o Dentus. Esse tinha 16 firmas, todas milionárias. O jovem trabalhava e era da gestão de uma delas. Este morreu também, após se envolver com homicídio. Os PMs da rota, a mesma rota, encontrou ele no sítio da mãe dele e o executou. Eu quero dizer uma coisa: Deus ainda opera milagres. Se você olhar para esse altar, você vai ver cada milagre de Deus de diferentes formas. Aqui está um milagre, aqui está um milagre tremendo, aqui está outro milagre, e aqui também está um milagre. E você acha que só no altar tem milagre? Eu estou olhando para o milagre de Deus neste momento. Eu estou olhando para o projeto de Deus também neste momento, que a tua casa está incluída. A sua casa está incluída nesse projeto. Deus não se esquece dos teus filhos. Ele ainda operará milagre. Eu quero abreviar. Em 2018, esse jovem tem 18 anos. Engraçado que quando muda o ano, o mesmo ano que tem a numeração, a conotação é a idade. 2018 ele tinha 18 anos. Deus presenteia ele com filhos e gêmeos, 2 meninos, a coisa mais linda, de placentas diferentes, não são idênticos, mas a coisa mais linda. Um é um pouco maior do que o outro, um puxou a mãe, é branquinho, o outro mais moreninho puxou o pai, coisa mais linda. Em 2018 ele ainda está no crime, está tentando sair, mas não está conseguindo, porque na mente dele, após que cair a ficha, depois do nascimento dos gêmeos, após ele testemunhar, saindo da placenta da mãe, um às 11h05 da noite e o outro meia-noite e 10, a diferença de 1 hora e pouquinho, as crianças nascem, e depois de nascer ele ainda é criminoso, ele tem em mente pensando: poxa, agora já não é só mais eu, agora tem 2 que dependem de mim. Esse sentimento já estava nele. Só que como ceder, como faltar, como abandonar aquilo que tem uma opressão terrível do diabo? Porque quem entra, irmãos, 90% só sai depois de morto, 70% só sai depois de paralítico. Alguns conseguiram sair com vida, mas pode notar,
A maioria deles tem cicatrizes. A maioria deles tem marcas em seu corpo. E saiu porque Deus tinha plano. Talvez alguém pense, e quem morreu não tinha plano? Nós não podemos falar do que a gente não sabe. Não podemos dar limite no trabalhar de Deus, porque Deus trabalha de formas que ainda não sabemos. Mas tem tanta gente pensando que sabe todas as formas que Deus trabalha, não sabemos, irmão. Verdade. Não podemos querer colocar Deus na nossa caixinha de conhecimento. Deus é muito grande. O trabalhar dele é muito mais. Com sentimento eu preciso parar. Eu preciso sair, porque uma hora eu vou ser executado, uma hora eu vou morrer, ou vou ficar enterrado na cadeia como os demais parceiros de crime. E o que é ser enterrado? É aqueles que eu conheço até hoje, que entrou na cadeia depois de maior, com 18, e só vai sair com 40. Isso se chama ser enterrado lá na cadeia. Alguém que entrou com 20, só vai sair com 50 e olha lá. Está enterrado para a vida toda, perdeu a infância, a juventude todinha lá. E os pensamentos eram isso, eu preciso parar. Mas como parar? Esse jovem começou a pegar uma influência muito grande. Acredite se quiser. Se tiver dito no nosso meio, aí não é comigo, eu vou falar. Esse jovem começou a pegar poder, respeito na comunidade, de modo que possuía submetralhadoras, espingardadoras, pistola 380, e os outros quando andavam era 238 na cintura. Tem fotos, tem vídeo. Não mostrei ainda para os irmãos de Bertioga, mas é verídico. Não era essas coisas desse jovem hoje em dia, besta, com simulacro na cintura, querendo roubar quem está com bolsa, querendo roubar o celular de alguém. Não é isso aí, não. Estou falando de assalto que era feito nas lotéricas. Se não abrisse, era pulado o vitrô. O vidro, que algumas delas são só o vidro, né? Não é completo, fecha até em cima. Tem um vidro, pulava para dentro e sacudava tudo. Não pegava ninguém que estava na fila para pagar a sua conta. Assim, atuando com a liderança do PCC, os irmãos do primeiro comando da capital. Ele era jovem, mas só dava com um cara de 40, 35, que já era respeitado, e tinha alguma coisa que viam nele, por ele se desenvolver, e chamavam ele para perto cada vez mais. Talvez Deus deu um livramento, porque ele poderia ter recebido, como já pensaram, já comentaram com ele, batizar ele, para ele virar um da sintonia, não gerar o final, mas para atuar em nós. Se comprometer muito, porque ele tinha aquilo no coração dele: eu não pertenço ao mundo, eu pertenço a Jesus Cristo. Eu estava lá, o que estava fazendo era ruim, trabalhando armado na virada dos anos. Dezembro, era o único jovem que trabalhava atrás de um muro ou dentro da viela, armado. Não tinha outro. Não tinha outro. E ele não trabalhava armado para correr, não. Era algo que estava decidido. Se brotar na rua, se entrar de frente, nós vamos tocar. Era um mal muito terrível. Ele decide sair, mas não consegue. Acredite se quiser, eu quero caminhar para o fim. Ele ficou pedindo a Deus de 2018 até 2020 para poder ter uma força para o ajudar a sair, porque ele não conseguia sozinho. É que nem quem entra na liderança do PCC. Entrou uma vez, tem crachá, foi batizado, a mando de alguém que o indicou. Irmãos, só sai se for uma coisa premeditada por Deus. Porque uma vez que entra, eles não querem deixar sair. Por quê? Porque tem muitos contatos, muitos telefones, muita informação, muito conhecimento. O medo é, saiu, alguém pode fazer um propósito, mesmo que tinha acesso a todo o conhecimento daquilo, poderia
espalhar ou formar alguém que possa levar a queda de muitas cabeças da liderança. 2020 Deus decide tirar ele, porque se passa 2 anos, ele está tentando sair, mas não consegue. Por quê? Já estava viciado em cocaína, estava viciado em fumar maconha. Era bebida, prostituição, cocaína. Porque sabia que trabalha com essas coisas é um nível radical. E ninguém pode ficar lesado, sabe? Pensando leve, porque a polícia também está em cima. Então quem usa cocaína, usa por quê? Porque fica mais enérgico, ainda mais no plantão na madrugada. Ele não pode ficar dormindo no posto. Ele não pode estar armado e de alguma maneira que está ali contando borboleta, quase dormindo, não, se não é pego, é morto. Assim é a realidade do crime. Depois de estar viciado, não era um vício que chegava a vender as coisas, sabe? Porque até mesmo tinha dinheiro de sobra, armamento, calibre grosso e pesado, carro, moto, mulheres, tinha de tudo. Então isso não dava qualquer desfalque, usava bem e não tinha alguma diferença. 2020 Deus tira ele, vendo que ele pedia para sair de 2018 a 2020 e não conseguiu. Deus cria uma estratégia que o mesmo perde uma grande quantidade de drogas e tinha trocado de dono a loja, tinha trocado por um que chamava Pequeno, e esse era bem radical, não conhecia a história do jovem, de tudo que ele tinha feito por crime, que estava disposto a dar a vida. Quem conhecia sabia que era um jovem de respeito, de poder e autoridade. Deus permite ele perder uma quantidade grande. Vou chegar ao fim. Se você não glorificou, você vai glorificar. Ele perde uma grande quantidade. Ao perder, não quiseram entender ele. Ele preferiu perder do que ser pego com a quantidade. Então, desfez a quantidade para que pudesse aplicar a fuga. Aplicou, não foi pego, pegaram campana, que é o oleiro, que fica só de olho avisando, e não pegaram ele, pegaram só a quantidade que era muito grande. Como tinha trocado de dono, era outro sistema, eram outras pessoas que não conheciam ele, era radical. Perdeu, vai pagar, se não pagar a gente mata. Era o próprio Deus trabalhando e começando a criar uma estratégia de como tirar ele, de um modo que não tirasse ele de qualquer forma, para que ele não pudesse voltar, mas de uma maneira que ele olhasse e falasse: para lá eu não volto mais. O crime é podre, o crime é covarde, o crime não presta. Se tiver alguém ouvindo isso aí, escuta alguém que tem experiência e está te dizendo: hoje tu quer fazer tudo. Quem sabe assim, para atuar na liderança, tu quer matar um policial, quer tirar a cabeça de um, para ter, aleluia, respeito e autoridade nas comunidades. Não faça isso. Tudo que plantarmos iremos colher. Deus tirou ele em 2020, depois de 2 anos chorando porque não queria estar lá, mas estava lá. Parecia que alguma coisa puxava ele, não queria. A alma ansiava a libertação, a alma gritava socorro, mas o corpo cedia ao pecado. É assim, quando você vê que alguém quer sair daquele cigarro maldito e não consegue, é isso, o corpo dele está pedindo, a alma quer parar, mas o corpo está cedendo aos desejos. Quando você vê que alguém está na prostituição, no caça-níquel, no tigrinho, vendendo tudo, gastando tudo que tem, é o diabo que está tentando ele. O corpo é carnal, é decaído, é adâmico, é pecaminoso e está cedendo ao pecado. A alma quer libertação, mas ele não consegue. Eu digo aqui, ao invés de julgar, dobra o teu joelho e consagra a Jesus e ore comigo. Hoje em dia a gente fala: é sem vergonha, está assim porque quer. Mas você não sabe que ele entrou por ser egoísta, mas para sair não sai sozinho. Deus tirou ele em 2020. 2020 ele conheceu
o dono de uma mecânica de carro, que tinha um passado tenebroso também, havia tomado um tiro bem no rosto. Tinha uns 50 e poucos anos, mexia com os carros sozinho na mecânica dele, bem grande, o salão enorme. Ele dominava tudo, porque o mesmo era formado pela Ford há muitos anos. Ele conhece esse homem, até que um dia ele decide varrer. Enquanto eles fumavam e conversavam com alguns irmãos do PCC, tramando abrir uma loja. Isso, depois que Deus tirou ele ainda estava procurando abrir a dele. Até tentou, mas não estava querendo prosperar. Já era Deus falando, não vou deixar. Até que ele conhece o dono da mecânica de carro em geral. E infiltrado no meio deles, a reunião era na mecânica para ficar meio desbaratinado. Baratinado o quê? Para que ninguém perceba. Ele não ia fazer a reunião no boteco. Fez a reunião na mecânica de carro lá dentro. Quando a polícia passava, ninguém percebia. Enquanto fumava, conversava e reunião. Até que um dia ele decidiu varrer o galpão, porque ele via que todo mundo encostava lá naquela mecânica. Um jogava latinha de cerveja, outros bitucas de cigarro, outras pideiras de maconha, e jogava e ficava sujado enquanto aquele senhor de 50 e poucos anos trabalhava sozinho. Ao ver isso, ele falou, pelo menos uma vassoura eu vou passar aqui. Ele passou a vassoura no galpão. Ficou aquela coisa mais bonita, organizada. Até que o homem olhou para ele e disse, olha, eu senti te dizer algo. Você é um menino bom. Você não precisa ficar nessas coisas, porque Deus tem projeto na tua vida. Ele falou, ó, faz o seguinte, eu já estou sentindo que o negócio não quer prosperar porque não é para dar certo. E você abrir a própria boca. Faz o seguinte, fica aqui comigo. Se tudo der certo, você começa a trabalhar comigo. E quando pensar que não, eu me aposento. E tu fica na parte geral da mecânica. O jovem abriu uma lâmpada na mente dele e falou, é mesmo, né? Pode ser uma coisa boa que vai gerar chave, que vai mudar o futuro. Assim foi feito. De 2020 a 2021, trabalhando e já se profissionalizando, quase virando um mecânico profissional, mexendo com toda a parte que você pode entender, de suspensão, mecânica, elétrica. Ele fica de 2020 a 2021 um ano. Só que quando chega em 2021, na data de 2021, ele estava com uma dívida para ele pagar e por sinal não era dinheiro. Tinha algo que ele tinha que prestar conta e não era dinheiro, era porque aquilo que ele tinha feito lá no passado. Eu quero te recordar e dizer, tu é crente, usa saia grande, usa paletó, mas toma cuidado. Tudo que plantamos iremos colher. Tudo. Talvez alguém pense, não, isso é conversa de quem estava no mundo, plantou maldade lá, colheu, é o que ele merecia mesmo. Mas todos nós, seja crente ou não, tudo que plantarmos iremos colher. E nota, se ninguém planta uma única semente de feijão, para depois na colheita colher uma unidade, não. Planta um caroço, uma semente para colher o dobro. Seja bom, seja mal, colhe sempre o dobro. Na data de 2021, 28 de março, em pleno meio-dia e meia, no domingo, chegou o dia de ele pagar a dívida que ele estava, por sinal não era dinheiro. Você entendeu o mistério? A Bíblia diz, quem com ferro fere, com ferro será. Me ajuda. Quem com ferro fere, com ferro será. Sobre isso. 2021, 28 de março, em pleno meio-dia e meia, domingo. 32 graus. Ele tinha alguns companheiros no crime. E esse que estava liberto um ano, já se profissionalizando. De domingo a domingo era da mecânica para casa, da casa para mecânica. Ele estava gostando muito de ser liberto e viver uma nova vida. Só que tinha chegado o momento de ele acertar as contas. E quando fala que Deus é justo, ele até perdoa, mas não livra das consequências. Guarda isso. Ele pode até te perdoar, perdoar a mim, perdoar nós, mas ele não nos livrará da consequência. O jovem que era da gestão criminosa com ele, gerenciava, vendia. Vi que o carro dele, um Versalhes 2.0, mesmo motor de Santana, estava na frente da casa dele. E ali veio o desejo
Os dois eram assim, ó, carne e unha. Ele vê o cara e decide chamar aquele que já estava liberto, porque ninguém mais via, era só trabalho. Ele chama e faz o convite: estou hoje lá onde? O jovem que estava ainda no movimento, que chama esse que já estava liberto, estava trabalhando na rua deste, que eu estou contando o testemunho. Um pouco mais para cima, ele convida e fala: estou hoje lá, sobe lá, vou enrolar aquele charuto, te encontro lá, nós vamos fumar, nós vamos beber uma cerveja, está 32 graus, e nós conversamos, nós damos umas risadas. Mas mal sabia este que convidou o que estava liberto, que ele já estava sendo vigiado para morrer naquela hora. E esse que recebeu o convite, que já estava liberto um ano, sem saber, some. Quando fala que Deus é justo, Aleluia. não ficaremos livres das nossas consequências. Seja quem for, 30 anos de crente, se praticou qualquer coisa, a Bíblia dá detalhe de todos que eram servos de Deus e caíram e tiveram suas consequências. Deus perdoou, mas as consequências ainda vieram. Quando ele sobe 10 minutos de conversa, eu quero terminar. Alguém aparece. Eram muitas vielas naquela rua. A rua tinha nome por Queque. Queque foi um também que, quando estava no movimento, há uns 20 anos atrás, ou menos um pouquinho, o negócio era tão sério, tão rígido, que o nome dele impregnou. Queque é um homem. Era um que eu andava com ele. Ele sendo velho já de respeito e eu sendo novo. Aparece alguém, escute, preste atenção no testemunho. Alguém desce com a viela misteriosa. Era tempo de Covid, 32 graus, domingo, meio-dia e meio. Alguém aparece com a sua máscara tampando o rosto. O boné, para facilitar, tampava até a sobrancelha. Quem sabe assim, para não ser caracterizado. Uma jaqueta preta, o corpo todo tampado. Ele desce com a viela misteriosa. Quando alguém olha, o jovem olhou, achou estranho por calor e falou que a pessoa não está com calor. Mas não lembrava do que tinha feito há 1 ano atrás. Em 2020, aquele homem desce, se aproxima. Ele saca uma pistola semiautomática. E a capacidade dessa pistola, o pente ou o carregador onde vai as munição, as balas, possuía a capacidade de 21 disparos. Tem umas que é de 9, 11, 13. Se modificar o pente, vai até aqueles pentes de 100, que é o chamado caracol. Ele se aproxima da voz para os jovens que estavam ali no posto. Um estava traficando, junto com o seu primo que estava liberto, estava naquela hora porque foi chamado. Ele manda todos com a mão para cima e todos levantam a mão. Sem muitas perguntas, queria saber se estava armado, porque sabia que os jovens eram perigosos. E logo na sequência mando eles ajoelhar numa guia de uma calçada. O joelho estava na guia, a face de frente para a parede da calçada e os pés para a rua. O joelho na guia da calçada. Sem perguntar muito, a fileira está posta na guia. Esse que estava liberto 1 ano, de frente, de lado com o PM, aposentado. O outro que estava vendendo, que o chamou no meio. E tinha um que tinha acabado de chegar, que não tinha nada a ver com nada, estava na hora errada, com as pessoas erradas, não tinha errado. Acredite se quiser, a pistola semiautomática possui 21 disparos. Ele começa a descarregar. E esse jovem que Deus tinha promessa leva 12 disparos em seu corpo. O que estava vendendo recebe 6. E o que chegou no dia e na hora errada recebeu 3 em sua perna de raspão. Talvez a pergunta é: será que doeu? Ou será que queimou? As duas perguntas que sempre fazem são essas: doeu ou queimou? Que diz que queima ou diz que dói? A resposta é: o jovem não teve nem a capacidade de testemunhar se doeu ou se queimou, porque o impacto dos 12 disparos que ele leva em seu corpo foi tão forte que ele desmaia na mesma hora. Porque sabendo que a pistola automática ela não manda 1 por 1, ela já manda 12 em 2, 3 em 3, é tipo uma submetralhadora, ela descarrega total.
E o impacto foi tão grande que ele desmaia. Neste momento que ele desmaiou, escute isso aqui. Ele caiu no chão, 1,5 metros de distância de onde estava ajoelhado. Quem sabe assim ele tentou levantar para correr, não deu tempo e desmaiou. Neste momento os demônios se aproximam do corpo dele, para que queriam tirar, desraigar a alma do corpo. Será que alguém pergunta, será que ele é capaz de fazer isso? Tem demônio que está conduzindo a alma de pessoas que ela já está metade para baixo, mas um pouquinho eles levam. Os demônios tentam tirar a alma daquele corpo. Mas tinha promessa, e nessa mesma hora, eu não acredito por acaso nem por coincidência, tinha alguém do cabelo branco de joelho. Deus mandou, estava ouvindo a oração, Deus manda 3 anjos que descem do céu, no abrir e fechar de olho, no mesmo agir da lâmpada, ao apagar e ligar. Anjos descem em redor daquele jovem, acampa ao redor dele. E depois de convertido, ele não entendeu o mistério, mas foi revelado através da mulher que marchou até ele e disse: eu te vejo caindo no chão. E onde tu estava caindo, os demônios queriam antecipar e levar tua alma. Mas Deus manda 3 anjos poderosos te acompanhar. Sabe por quê? Porque os demônios foram até Deus e pediram a permissão para matar. Deus falou: pode ir lá tocar na carne, pode ir lá tocar no osso, pode ir lá tocar no nervo, pode ir lá derramar o sangue, mas a alma dele tu não toca. Toca na carne, toca na pele, toca no nervo, mas a alma minha. A alma é minha. Ele foi direcionado ao hospital. Chegou no hospital 1h pouca da meio-dia, aconteci. Ele desmaiou no local, acordou umas 2 vezes, ainda caiu no chão porque o sol queimava no chão. O asfalto muito quente. Ele acordou a primeira vez, não entendeu nada, desmaiou de novo porque estava tendo hemorragia interna. Vazou nada por fora, tudo por dentro. 12 disparos. As balas começaram a andar dentro dele. Aquelas balas diabólicas, Holly Ponte, Dundu. Além de entrar, ela começa a andar no corpo e sai perfurando tudo que encontra. Ele chega no hospital por volta da 1h, estacionamento. A buzina do carro, aquela palha quente, alvoroçada, buzinando para que um alerta para alguém vir resgatar, tirar do carro logo, para levar para dentro do hospital. Assim foi feito e ele acorda com o barulho da buzina. Quando ele acorda, ele tem 2 sensações. Quais são? A primeira foi: o corpo começou a adormecer da cabeça aos pés, por completo. Quem sabe assim a morte estava querendo o abraçar. A vista começou a se apagar devagarzinho, se escurecer. E ele disse para a mãe que está no banco da frente: mãe, estou morrendo. A mãe disse: por que? Aguenta mais um pouco, pelo amor de Deus. Ele diz: avô, o que você está sentindo? O que está acontecendo? Ele diz para ela, após acordar, do caminho até o hospital. Ele disse para a mãe o seguinte: eu estou morrendo. Por quê? Porque o meu corpo está adormecendo da cabeça aos pés e a vista está apagando, se escureceu devagarzinho. A vista se apagou. Ele ficou cego fisicamente. Neste momento que ele ficou cego fisicamente, ele não viu mais nada. Sabe como eu estou vendo vocês estão me vendo? Essa é a visão física. Ele não via mais com os olhos abertos, 32 graus ensolarado, 1 da tarde. Até que ele decide abrir aquela porta daquele carro para facilitar que alguém o tire de lá, porque ele estava com medo da morte. Engraçado, né? Quando estava no crime, sentia assim o pam-pam-pam, não estava nem aí para nada se ia morrer, estava disposto até mesmo a trocar tiro com a polícia, ou até perder a vida numa troca dessa. Não abaixava a cabeça para nenhuma. No dia que a morte o abraçou, chegou para o lado. O primeiro nome que ele clamou foi o da mãe. Deus, aleluia. O primeiro nome que clamou foi o de Deus. Aí lembrou que Deus existe, né? Quando ele abre a porta de trás daquele carro, daquela palha de prata, ele abre, cego, sem ver nada. Ele olha para o lado direito, esperando que alguém venha o tirar. Ele dá a visão de 3 seres que vinham correndo na direção dele. E qual é a visão?
A visão primeira que ele vê é de baixo para cima. Ele não contemplou de cima para baixo. Ele olhando de baixo para cima, ele via. A primeira coisa que ele percebeu na percepção era o jaleco branco, muito branco, mais alto que a neve que resplandecia. Este não era como um dos médicos, como da orelha, que vem até o joelho, esse ia até o chão. Oh, glória. E ele começou a levantar os seus olhos, olhando aquela visão que era espiritual, porque já não via mais nada físico. Ele começou a levantar e via que quem estava no meio empurrava aquela maca, que é aquela cama tipo da SAMU, que tem rodinha. Ele vinha empurrando aquela cama bem alta. E os 3 seres tinham altura mais alto do que 2 metros de altura. Ele começou a olhar e ver aquela visão. E quando ele vê que o passo no pé dos 3 estava sincronizado. Quando no meio dava passo com a perna direita dos 3 tinha sincronização. Ele estava sincronizado e vindo correndo para tirar o jovem do carro. Quando ele estava levantando mais os olhos para ver a face de quem era que vinha correndo para o tirar, um esplendor surge 10 vezes mais forte do que o sol. Quando ele pinta os seus olhos, a visão dele apaga seu. Quando ele tentou fixar os olhos, não deu. A única visão que ele estava vendo, ele não contemplou mais nada. Ele ficou cego, mas com vida e caminhando para dentro do altar, para dentro do médico naquele momento. Não quero terminar. Ele ficou jogado no hospital, beirando às 10 horas de relógio, ele ainda é 1 da tarde. O dia está acabando, ele ainda está lá desassistido, ninguém mexeu em nada. Quem sabe assim, até pelo projeto, a autoridade de Deus, para que Deus pudesse operar um milagre. Até que foram conduzir ele, porque para outro hospital, porque não queria mexer nele lá, porque ali era um hospital só de Covid, mas era lá que Deus queria operar, era um mistério muito grande. Os médicos falaram, nós vamos transferir para outra, mas falou, não, chegou aqui, está aqui o dia inteiro, vai mexer aqui. Até que conversaram aqui, conversaram lá, decidiram levar para o centro cirúrgico. No momento que vai levar ao centro cirúrgico, escuta isso aqui. A mãe pergunta para os médicos, doutor, me dá uma palavra de esperança que tudo vai ficar bem com meu filho. Imagina o desespero dessa mãe. Relato dela, ela disse que Deus deu livramento porque ela estava na hora, fumando com eles. Decidiu ir à casa do namorado dela, padrasto do jovem. Ela disse que se tivesse lá, ela tinha que se jogado na frente e receberia todos os disparos no corpo dela. Coisa de mãe, né? Mas eu digo, Deus livrou, porque se ela tivesse lá e recebesse o disparo, ela tinha morrido. Deus não permitiu ela ir, porque o projeto não era com ela. Doutor, me dá uma palavra de esperança que tudo vai ficar bem, doutor. Os médicos, segundo a sabedoria que eles têm, eles dizem, posso ser sincero, ela falou, por favor, doutor, me dá uma palavra de esperança que tudo ficará bem. Eles dizem para a mãe, a certeza que temos é pelo que vemos, 100%, 99,9% é a chance e a certeza que temos que ele morre, só sobra 1%. A mãe falou, não fala isso comigo não, doutor. Pelo amor de Deus, doutor, me dá uma palavra de esperança que ele fica vivo. E ele repete, de 100%, 99,9% é a oportunidade e a chance que sabemos e temos a certeza que ele irá morrer. A mãe diz, doutor, só sobra 1%, não é possível. Ela diz, doutor, o que eu faço com 1%? Talvez o Espírito Santo tome a boca do doutor e fala para ela com autoridade, sobrou 1%, né? Ela, sim, doutor, o que eu faço? Tem 1%? O que eu faço, doutor? Se tem 1%, sabe o que tu faz? Clama a Deus. Tem 1% aí, o que eu faço, doutor? Dobra o joelho e vai pedir a confirmação. Só tem 1%, doutor, 99,9% é a chance que morre. E o outro 1% vai pedir a confirmação, teu Deus. Vai clamar a Ele, se humilha, busca a presença dEle. Aquela mãe saiu naquela noite e decidiu ir ao culto. Ela entra na CCB, cabisbaixa, com os olhos roxos, de tanto chorar.
senta num dos bancos lá atrás e fica só ouvindo o culto. Até que uma hora a mensagem que diz lá ser revelada, porque eles não estudam. Lá, segundo eles, tem que ser revelada na hora. E por incrível que pareça, Deus tinha marcado aquele culto para falar com aquela mãe. Ela no culto, no banco de trás, a palavra fala com ela o seguinte: você que entrou hoje aqui, eu tenho uma coisa para te dizer. O que eu estou fazendo lá agora não é para a morte, mas é para que o meu nome seja glorificado. Não será para a morte, mas para que o meu nome seja exaltado. Eu quero terminar, mas é muito forte. Entraram na cirurgia. Eu sei que a cirurgia durou a madrugada toda. Só acabou meio-dia do outro dia. 15 cirurgias. 6 disparos no intestino. Não deu para operar. Teve que levar uma amputação de 50% dele, que virou síndrome do intestino curto. Tórax, fígado, pulmão, tudo perfurado. Fermo direito que quebrou o fermo, a coxa, o osso da coxa direito quebrou. Colocaram fixador. A madrugada toda de trabalho, operando naquele corpo. De raspão na nuca atrás. Projeto que foi retirado assim, ó, nessa altura aqui, dos lados, no braço, até no glúteo. Acredite se quiser. Entraram na cirurgia, o jovem deu a óbito. Depois de longas madrugadas, muitas horas, foram 12 horas de cirurgia. O jovem vem a óbito. A mãe já tinha voltado do culto, já está outro dia. Até que alguém chega para dar a informação para ela que o filho veio a óbito. Tentaram reanimar uma, 2, nada. Como eles tinham em mente que era praticamente 100% que ia morrer, tentou animar uma, 2, ele falou: já sabia, então acabou. Vai dar o recado para a mãe que ele morreu. Talvez assim ela perca a esperança e tenha certeza do atestado de óbito. Alguém manda alguém vir de lá, chama a mãe Adriana. Senhora, Adriana. Ela veio. Oi, doutor. Deu tudo certo, doutor? A gente tinha ouvido a resposta no culto. Deu tudo certo, doutor? Me disse que deu tudo certo, doutor. A informação que deram para dar para ele, e parece que ele foi zombado. A mãe disse: eu tenho um recado, possa ser muito bom para a senhora, mas eu tenho de te dizer que não é mais Vinícius de Oliveira. Quando ele está terminando de falar, ele ia dizer que morreu, não deu, não conseguiu reanimar, acabou. Alguém abriu a porta lá atrás e saiu gritando: ei, venha ver, ele ressuscitou! Ele ressuscitou! Ele ressuscitou! Esse que estava no recado para a mãe, não sei se ele foi zombar dela, mas quando ele ouve alguém gritando lá, ele vira. Quando ele vira, tem essa informação, ele volta para a mãe e diz: verdadeiramente agora não é mais Vinícius de Oliveira, agora é Vinícius